me life within, and then the walls in me came falling down like a wildfire. Your love has started war inside, and now I've never seen me so alive. With your love in my heart and hope in my veins, I'm seeing the world through the eyes of my faith, till everyone sees there is hope found in your name. Your love let loose in me. Your love let loose in me. Like a wildfire, your love has started war inside, and now Glória a Deus. Acho que pode acender a luz aqui, se quiser. Queria agradecer vocês, né? Porque esse evento, na realidade, é para vocês, e vocês é que fazem a beleza de tudo que vai acontecer, né? A importância de estar aqui e dessa palestra também que nós vamos ter, né? Jesus fala que o Espírito Santo ia habitar em nós, né? 1 Coríntios 6,19 fala que vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo. E a gente conservar o nosso corpo, cabe a nós. E essa palestra, e essa corrida, essa caminhada, faz parte de incentivar cada um de nós, né, a estarmos sempre, vamos dizer, em forma, para que Deus possa usar a gente o tempo todo, né? Saúde é importante demais. Deus já nos deu saúde, mas se você quiser estragar a sua saúde, você tem esse livre-arbítrio, né? Eu queria começar esse evento agora orando, cada um de vocês, depois a minha linda, vocês conhecem a minha linda demais? Quem não conhece aqui é a Andréia, eu sou o pastor Cristiano, nem me apresentei, né? O cara mal educado, né? Tá? E depois ela vai apresentar uma das nossas palestrantes, e eu queria que você ficasse um pouquinho de pé agora, vamos orar, agradecer esse Deus maravilhoso, né? Que está sempre conosco e nos usa com poder e autoridade para transformar a vida das pessoas. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu carinho, obrigado pela presença de cada um aqui, Senhor. Honramos a Ti, Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, Senhor, Pai, nos transforme a cada dia, nos guie verdadeiramente, Senhor. Abençoa tudo o que vai acontecer aqui, Senhor. Repreendemos tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor. Então, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, declaramos a Tua honra e a Tua vitória aqui, Senhor. Abençoa cada um de nós, abençoa o nosso evento também no sábado que vem, tudo isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá um abraço na pessoa do teu lado, aproveita, né? Faz o primeiro exercício físico, né, da manhã. Esse nosso evento, acima de tudo, é um evento de comunhão, tá? Comunhão e evangelismo. Eu vou passar aqui para a minha linda demais. Bom dia, queridos. Quero convidar aqui para subir até aqui em cima a doutora Anete Mecenas. Ela é nutricionista da UFRJ, nutricionista da UERJ, mestre em ciências farmacêuticas da UFRJ, doutorando em bioquímica da UFRJ, especialista em alimentos funcionais e nutrigenômica. É difícil para mim isso, gente. Sou da área de finanças, na prática clínica e esportiva. Pós-graduanda em fisiologia do exercício. Ela vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre paradigmas da nutrição. Tá? Que Deus te abençoe e fique à vontade. Nós temos que encolher a barriga. Eu, né? Ela não precisa. Fique à vontade. Obrigada, Andréia. Bom, gente, obrigada, bom dia. Né? Primeiro, assim, agradecer pela oportunidade, né, da Igreja, Academia da Fé, esse projeto lindo, né, que eu acho um projeto lindo. Quando eu acho que o pastor começou muito bem, né, pontapé inicial, né, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E quando a gente pensa nisso, isso é muito além, né? E o ato de se alimentar, ele vai muito além
ele também envolve questões espirituais, né? E às vezes a gente descarta essas possibilidades, a gente acha não, né? Ele tem que favorecer um aspecto emocional, ele tem que suprir o momento do estresse do meu trabalho, né? Quando ele também vem, né, com uma resposta também do nosso cuidado, né, com o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Por que não? Né? Então, eu acho que Jesus, quando ele entra na nossa vida, né, ele vai ajustando tudo, inclusive também nossos hábitos alimentares, né? Queria trazer para vocês um pouco da nutrição, né? A gente tem um tempo curto, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, mas como eu sou muito da área acadêmica, fiz mestrado, estou terminando meu doutorado, então eu me preocupo muito com esse conhecimento científico, né? E a nutrição ela tem caminhado por algumas direções que têm me preocupado, né? Porque a gente passa um tempo estudando, né? E não é pouco tempo, são 4 anos de doutorado para sair uma pesquisa científica que, às vezes, a gente ainda não tem como dizer que é aquilo e as pessoas têm afirmado muitas coisas sem embasamento científico, né? E isso me preocupa muito, porque são pessoas que são extremamente seguidas, né? E, às vezes, detentoras daquele conhecimento, mas quando a gente vai na literatura científica, o que é isso, Anete? Quando a gente vai nos artigos científicos, a gente vai nos estudos, nas pesquisas, tanto brasileiras quanto pesquisas internacionais, não tem comprovação, né? E eu acho interessante que a maioria das pessoas que pesquisam temas dentro da universidade há mais de 40 anos tem dificuldade de afirmar alguma coisa. Por quê? Né? Porque tudo depende. E quando a gente fala de alimentação, muitas coisas dependem, né? Não é um eixo só. Ah, vou fazer uma alimentação com baixo teor de carboidrato. Ah, não, minha alimentação é high fat, eu aumento gordura. Não. Muitos aspectos dependem até chegar no ato de se alimentar. Quem nunca ouviu? Ah, eu tenho uma amiga que ela come pra caramba, mas não engorda. Né, gente? Dá vontade de matar, né? Não, eu tenho aquela minha amiga, coitada, ela treina, malha, se alimenta, ela faz tudo, mas ela tem dificuldade de perder peso. Não tem, gente? Ou seja, existem muitos fatores, a nutrição ela é multifacetada, ela tem multivariáveis, a gente não pode ignorar outros aspectos que são inerentes a uma boa alimentação. Então, eu quero trazer um pouco disso, né? O que são os paradigmas da nutrição, né? Na realidade, eu criei essa ideia, mas é nada mais do que os modismos, né? Ou as possibilidades que a nutrição tem trazido, que muitas das vezes não tem nada a ver com a nutrição, né? Pelo menos a nutrição de base que eu estudei, né? Então, a gente olha assim, né? Então, assim, hoje eu sou professora também do curso de nutrição da Estácio, então a minha obrigação é formar nutricionistas que entendam, né, que a alimentação vai muito além de montar um prato, né? Muito além. Nossa, mas muito além. Até porque quando a gente quer comemorar, a gente quer comer. Ou não? Eu no meu aniversário tenho que comer. Não sei vocês, né? Comemorar é comer morar. Não é, gente? Né? Aí a gente tem aquela fama por sermos cristãos que comemos muito. Não tem? Ah, porque cristão come muito. Na realidade, né, nós sabemos o que é bom. Não é verdade? Mas, assim, é importante entender que a alimentação envolve vários aspectos sociais, culturais, religiosos, né? E quando a gente separa isso, a gente perde a identidade. E aí, quando a gente perde a identidade, né, eu estava dando uma aula ontem exatamente sobre isso, né? E uma aluna falou assim: ah, professora, o bolo com café me lembra a minha avó na cozinha preparando para mim. Aí você chega e chegam para você e falam assim: nunca mais bolo com café. Aí acabou. Porque o bolo com café não tem nada a ver com bolo com café. Ele tem a ver com recordações, lembranças. Teve uma aluna que me falou assim: ah, Nete, o churrasco em família lembra o meu irmão, que faleceu há 2 anos. Toda vez que eu faço churrasco em família, é como ele estivesse preparando. E se você não entende esses aspectos, você vai achar que a alimentação ela tem a ver com restrição. Quando, na realidade, ela forma a nossa identidade desde o crescimento intrauterino.
né? Tem vários estudos deixando super claro que quando eu tenho uma boa alimentação na gestação, né, eu tenho um início de formação dos hábitos alimentares do meu filho, né? Assim como na amamentação. Não existe, isso está muito claro na literatura, se eu amamento comendo hambúrguer, fast food, né? Se eu me alimento com alimentos mais gordurosos, vai ser mais difícil introduzir para o meu filho, sim, frutas, verduras e legumes, porque o paladar dele, através da amamentação, vai ser um paladar mais voltado para alimentos calóricos, né? Então, é importante, gente, entender que vai muito além, tá? Quero que vocês fiquem super à vontade. Eu gosto de dar palestra, mas eu gosto muito de compartilhar. Então, quiser fazer pergunta, parar, não entendi, eu acho que é exatamente isso, vamos trocar. Né? O objetivo aqui não é passar o conhecimento e dizer que eu sou detentora disso. Quando a gente compartilha, a gente vê que a gente sabe muita coisa também. Né? Então, acho que vocês também têm muita coisa para acrescentar. Tá bom? Bom, vamos lá? Eu que passo, né? Deixa eu ver se eu aprendi direitinho. Aprendi, Alexandre? Então, primeira coisa, né? A gente tem que pensar que a nutrição ela tem muito a ver com a individualidade, né? Ou seja, a recomendação nutricional de um idoso, um adulto e uma criança, uma gestante, não é igual, né? Ou seja, às vezes a gente tem aquele hábito de falar assim, você perdeu peso quanto, minha amiga? Pô, foi 15 quilos, me passa a sua dieta. Não tem isso, gente? Ou não? Pô, me dá essa fórmula aí, cara. Quando, na realidade, você está descartando que você é um ser único. E que a sua individualidade não tem nada a ver com a sua amiga. Talvez ela odeie o bolo com café de tarde, você ama. Né? E quando foram planejar a dieta dela, tiraram o bolo com café. Ou seja, respeitar a individualidade é muito importante. Né? Nós somos seres únicos, nosso DNA é único. A gente tem aspectos genéticos que vêm de geração? Sim. Mas o nosso DNA é único, a tua individualidade é única. Não faça o mesmo treino, né? Não faça a mesma alimentação. Você é único, tem que ser individualizado. Tá? Isso é uma coisa que a gente sabe, mas é sempre bom reforçar. Né? Em relação ao consumo de gordura saturada, será que é tão ruim consumir gordura saturada? O que é gordura saturada? A gente vem há anos, né, dizendo que gordura saturada aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A gente não vem há anos falando sobre isso? Concordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não estou em nenhum momento dizendo, né, assim como vários estudos que a gente tem na literatura voltados para doenças cardiovasculares, que o excesso de gordura saturada, sim, aumenta o risco de doença cardiovascular. Mas tudo é o quê? Excesso. Como que é esse consumo? Né? Como deve ser esse consumo? Em relação ao consumo de fibras, o que é fibras? Por que eu tenho que consumir fibras? Será que uma alimentação rica em fibras é benéfica? Será que eu preciso aumentar o meu consumo de fibras? Como é que isso funciona? Né? Intervalo de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas, gente? Tem? Tem, Carol? Tem que comer de 3 em 3 horas. Hã? Na Ásia tem que comer? Alguém come de 3 em 3 horas aqui? Mas vem cá, tem que comer de 3 em 3 horas, gente? Sim, né? Ó, minha amiga está falando que sim. Vocês não estão comendo de 3 em 3 horas? Será que a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Vamos pensar sobre isso. E jejum intermitente, já ouviram falar? Já ouviu falar de jejum intermitente? Está em voga, né? Está na moda. Jejum intermitente. Opa, interessante. Vamos discutir um pouquinho sobre isso à luz da literatura científica, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Que temos individualidade, não é isso? Somos seres individuais. Isso aqui é uma brincadeira, né? Mas é interessante pensar que, ao longo do tempo, começamos a se alimentar mal, né? E diminuímos a necessidade de gasto calórico. Está muito mais prático, né? É o controle remoto na mão, né? Subo o elevador, né? Não preciso caçar para comer, né? Já está tudo, né? Simples na prateleira.
Se for mais simples e pronto ainda o alimento, melhor ainda, porque eu não tenho que gastar o meu tempo preparando. A gente foi deixando alguns hábitos para trás. Eu lembro de uma aula, né, que eu dou de História e Antropologia da Nutrição, que eu, indagando os alunos, aí uma aluna falou assim, Nete, minha avó preparava comida na panela de barro, né, na lenha, e era quase o dia todo cozinhando. Ela acordava cedo, mas no final, que comida era aquela? Em qual momento da vida a gente perdeu um pouco disso? Gente, não estou querendo dizer que a gente tem que viver de fogão a lenha, ok? A gente tem que dar conta de muita coisa, inclusive eu, né? Mas, em qual momento o alimento não fez parte mais do nosso preparo, do nosso cuidado, do nosso sentar à mesa? Sabe uma coisa bem clara que a Organização Mundial da Saúde fala? Que o brasileiro deixou de sentar à mesa em família. E isso foi um divisor de águas para o aumento do sobrepeso e obesidade no nosso país. Por quê? O que vocês acham? Porque quando a gente não senta à mesa, primeiro que a gente não compartilha. Então, os hábitos não são passados, né? E segundo, que cada um faz a alimentação que quer. E eu achei interessante de um dado científico de uma publicação brasileira, que o autor mostrou o seguinte, as pessoas não estão comendo na rua. A gente acha, então, as pessoas estão comendo mais na rua. Estão para o restaurante, fast food. Não, gente. É 30% das pessoas que comem na rua. É interessante? Uma porcentagem interessante? Sim. Mas a população está comendo mal dentro de casa. Né? E é interessante pensar que isso vai levar a alguns fatores deletérios que a gente tem visto na nossa sociedade. Né? Então, pensar que a gente tem individualidade, e isso é o quê? De recomendação de nutrientes. Então, quando eu falei, Nete, então eu não posso pegar a dieta da minha amiga? Não. Qual é a faixa etária dela? Né? Ela é idosa? Ela é gestante? Sua amiga é adolescente? Né? Existem recomendações nutricionais para a faixa etária. Então, se você está pegando um plano alimentar ou uma dieta de uma pessoa que não tem nada a ver com a tua individualidade, estou dando um exemplo bem mínimo, que é a idade, não vai fazer sentido nenhum para você. Às vezes tem casos da pessoa falar assim, minha esposa está fazendo alimentação, já ouvi, né? E aí eu aproveitei a dieta dela e estou fazendo também, o marido. Gente, taxa metabólica basal, o que é isso, né? TMB, gasto energético de repouso. O que é isso de novo? Estou sentadinha aí na cadeira, estou gastando energia para manter o meu corpo funcionando. Sentadinha aí. Gente, isso já é um divisor de águas. É diferente. Eu e Simone somos totalmente diferentes nisso. Talvez a gente até pareie um pouquinho, mas é diferente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o consumo calórico meu e da Simone é diferente. Porque o gasto calórico meu e da Simone é diferente. Então, se eu estiver fazendo exatamente a mesma coisa que a Simone, não vai funcionar. Nete, funcionou sim. Olha, vou te falar, perdi 4 quilos em um mês. Poxa, que legal. Quanto foi de água e de músculo? Não sei não, porque eu pesei lá na balança, deu um peso total. A gente ignora isso. Primeiro momento é o quê? Água. Né? Dependendo do desequilíbrio alimentar, da alimentação que você está fazendo, vai massa muscular. Vocês querem perder músculo? Não, a gente nunca quer. Né? Mas a gente não tem noção disso. E, às vezes, a nossa alimentação está tão restritiva por a gente não conhecer a nossa TMB, a gente não respeitar a nossa individualidade, o emagrecimento é à custa de massa muscular também. Então, é importante entender que a individualidade é fundamental. Ou seja, gente, o homem tem mais massa muscular do que a mulher? Sim, gente. O homem secreta mais testosterona? Sim. Né? Isso é o quê? Fisiologia. Né? É conhecimento do quê? Da anatomia do homem. São os aspectos que são inerentes ao homem. O homem tem mais hormônio sexual masculino, consequentemente, maior síntese de proteína e mais massa muscular. Não é isso? Massa muscular é um músculo que gera energia no nosso corpo. Então, você vai começar uma alimentação junto com seu marido. Pode ser que ele, né, tenha uma redução de peso mais rápida que você, e você fala, absurdo. Perdeu mais peso do que eu, no mesmo tempo. Claro,
A TMB dele é muito mais acelerada que a sua. Por quê? Ele tem mais massa muscular. Ah, Nete, mas tem mulheres que são mais musculosas que homens. Concordo, acho que toda, né, regra tem uma exceção. Né? Isso é predisposição genética, N questões envolvidas aí. Mas, normalmente, o homem emagrece com mais facilidade por conta da massa muscular. Aí você vai querer disputar com isso? Não vai, né, gente? O que eu estou trazendo para vocês? Individualidade. Eu não posso fazer a mesma coisa que o meu marido. Eu não posso fazer a mesma coisa que a minha amiga. Eu não posso pegar a dieta da internet, copiar e fazer. Ah, mas teve resultado. Gente, resultado tem bebendo água, vivendo de luz. Hoje vou acordar, vou começar com a água com limão morna e no final do dia que eu vou tomar uma sopa. Só no final do dia. Você vai perder peso? Sim, claro, com certeza. Vai perder peso pra caramba. Agora, o quanto disso é saúde? Aí já é outra discussão, que a gente pode não discutir, né? Mas aí já são outras questões. A alimentação, ela envolve tudo isso, até a vontade de emagrecer, que não é uma vontade errada. É isso? Eu posso querer vestir 36. O problema é o que vai me levar a vestir 36 e as consequências que vão ser trazidas por eu querer vestir 36. Eu canso de falar isso para meus pacientes. Come. Está com vontade de comer? Come. Sabe por quê? Porque você multiplica a doença. Qual doença? Depressão, anorexia, bulimia nervosa, né? Diversos transtornos alimentares que poderiam ser tratados com o alimento. Só que é tanta restrição, é tanta proibição, né, que a gente não se vê ali. Então, eu faço uma semana, na segunda, quando é o dia do lixo? É ou não é, gente? Meu Deus do céu, quando é o dia do lixo? Vou perguntar para essa nutricionista, cara, que absurdo isso. Aí eu fico nervosa com isso, com o dia do lixo, gente. Primeiro que somos cristãos, eu acho que eu tenho qualquer liberdade de falar isso, né? A gente vive num país desigual, né? As pessoas comem lixo na lixeira. Não come, não? Às vezes até do nosso lado. Tem gente passando fome e a gente não está atento como cristãos deveríamos, né? Estou trazendo uma parte social aí. Então, quando a pessoa fala do dia do lixo com hambúrguer, eu falo, por que é lixo? Tem gente querendo comer só um hambúrguer. Não é, gente? É porque está tudo muito invertido, os valores. Eu estou um pouco confusa com isso. Né? E isso é muito sério. Então, quando eu começo a tratar o alimento como algo que vem para me emagrecer, o negócio fica meio estranho. Porque ele não veio para emagrecer quando você começou a se alimentar lá, né? Com 6 meses de idade, ou talvez antes. Só que agora ele tem que ser o potencializador do emagrecimento funcional. Né? Se a gente voltar lá com calma, a gente vai ver que tudo vai funcionar também, mas com equilíbrio, né? E aí a gente tem recomendações. Então, será que as recomendações nutricionais elas são semelhantes? Acabamos de ver que não é isso? Eu não tenho recomendações semelhantes. Estou dando o exemplo do ferro. Né? Uma adolescente do sexo feminino, ela tem que consumir 15 miligramas por dia de ferro. Quando ela tem 9 anos, é de 8 a 11. Por quê? Por causa da menstruação. Não é isso? Ou seja, são muitos fatores que envolvem a recomendação nutricional. É com quem que eu estou lidando? Né? Não, padroniza. Todo mundo 27 miligramas de ferro. Claro que não. Existe idade, existem variáveis que estão envolvidas com isso. Não é isso, gente? Então, a gente não pode fazer igual, tá? Então, todas as recomendações nutricionais são iguais? Carboidrato, proteína, gordura, açúcar, frutas e hortaliças são iguais? Existe uma padronização, claro. Ah, tem que consumir de 3 a 4 porções de frutas por dia. Ok, legal. Se você consumir, vai ser interessante para você. Antioxidantes, fibras, né, nutrientes. Tá, mas será que isso é para todo mundo? Né? Será que se eu só consumir 400 gramas de frutas por dia é para todo mundo? Não, gente. A gente já viu lá atrás. Eu tenho uma taxa metabólica basal que é diferente. Nós somos diferentes. Então, eu posso consumir 3 a 4 porções de frutas e ser saudável? Posso. Mas eu preciso entender o meu consumo calórico, a minha individualidade. Né? Porque aí, se o meu objetivo é perder tanto de peso, se eu não respeito a minha individualidade, eu não vou chegar ao meu objetivo. Né?
Então, é importante entender isso, tá? E aí, quando a gente fala de gordura, né? Ou seja, a gente vem há muito tempo condenando a gordura, né? Não é, gente? Quem tem colesterol alto sabe, né? Você chega no médico, o médico te dá uma lista do que você não pode consumir. É ou não é? Uma lista do que a gente não pode consumir representa, gente? Eu lembro de uma aluna minha, ela falando do pai dela, que o pai dela recebeu uma lista, que ele tinha infartado. Aí ele recebeu uma lista do que ele não podia consumir. Aí ele olhou a lista, tinha tudo que ele amava na vida toda. Aí ele saiu de lá, o médico falou, se você consumir de novo, você vai morrer. Aí ele chegou em casa e falou, não, prefiro morrer. Ela me contando, morrer? Não, que absurdo. Vou cortar isso nada? Ou seja, não é cortar, né? É equilibrar. Porque o que levou o infarto foi o excesso. Né, gente? E, às vezes, a gente corta lembranças, saudades, momentos. E aí a pessoa pensa, pô, entre o sorriso da minha avó, é o sorriso da minha avó. E isso é o quê? Inconsciente. Tá? Então, a alimentação envolve muitos aspectos, né? É importante a gente entender isso. Mas, falando da gordura, a gordura, né? Quimicamente, a gente chama de compostos orgânicos, né? Nada mais é do que alguns ésteres, né? E ele é obtido tanto de origem animal e vegetal, não é isso? Qual é o problema da gordura? O excesso da gordura está associado ao aumento de colesterol, concordo. O excesso. Precisamos de gordura na nossa alimentação de forma equilibrada. Então, cortar gordura não é uma estratégia, né? Porque precisamos de gordura. Então, pensar que as gorduras elas estão presentes, né? No abacate, no salmão, nas oleaginosas. O que é oleaginosas? Castanha, nozes, amêndoas, no azeite. Está presente na pizza, né? Na margarina, na batata frita, no hambúrguer. Eu tenho um problema ali com gordura boa e gordura ruim, né? É um questionamento meu. Né? O que é gordura boa, o que é gordura ruim? Né? O que é isso? A gordura maléfica e a gordura boa. Né? A gente divide, classifica isso. Então, as gorduras boas, elas estão associadas a um benefício à saúde. Não é isso que a gente aprende? Então, azeite, oleaginosas, eu tenho que priorizar essas gorduras. Salmão, tilápia, linguado, isso daí é saúde. Né? Mas comer uma pizza, um hambúrguer, uma batata frita que de vez em quando eu como, estou me matando, é veneno. É ou não é, gente? É veneno. Gente, tudo é questão de equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. Fujam do terrorismo nutricional, que está muito em voga. Né? Muito. Comeu, morreu. Não é isso? Dá até uma depressão. Você até... Ai, Senhor, não dá não. Ou seja, a vida é um equilíbrio, tá? Em tudo, inclusive na nossa alimentação. Agora, óbvio que, como eu vejo, porque é óbvio, né, gente, como qualquer nutricionista, não é por falta de educação, é natural. Eu acho que uma pessoa que faz a sobrancelha de alguém fica olhando a sobrancelha, né? Eu olho o prato das pessoas, mas não olho e fico julgando, não, tá? Não olho e fico julgando, esqueceu da proteína. Não, olho porque eu olho. Então, às vezes, você está sentada ali num selfie da vida, né? Aí você dá aquela olhada sem querer, olhou. Olhei. Eu olho, né? Aí estou na praça de alimentação, dou aquela olhada. E, às vezes, eu vejo as pessoas almoçando pizza, jantando hambúrguer, né? Lanchando hambúrguer, jantando hambúrguer. A gente vê, vocês não veem? A gente vê. Ou seja, é esse excesso aí que a gente está falando, né? A gente abre mão do saudável, saudável que eu digo, né, do consumo das gorduras boas. Por que do azeite ser saudável? Por que da castanha ser saudável? São gorduras que estão associadas à maior excreção de colesterol. Maior metabolização, que é isso? Maior eliminação dessa gordura. Consequentemente, maior equilíbrio dessa gordura armazenada. Diferente da gordura saturada, que em excesso vai ser armazenada, ok? Nete, mas a gordura boa não é armazenada? É armazenada também. Só que o mecanismo dela de metabolização, o que é isso? O mecanismo dela de armazenamento ou não propicia uma facilidade de eliminação.
A gordura saturada, não. Ela fica mais retida nas artérias, aí vem toda aquela ladainha que a gente já sabe de cor. Aumenta o risco de infarto, miocárdio. Todo mundo sabe disso, né? Ou seja, equilíbrio. Tá? Então, toda gordura é ruim. Não, toda gordura não é ruim. Devo cortar a gordura? Não. E por que eu não devo? Porque ela atua na função energética, termogênese. Óbvio, gente, põe um magrinho, né? E é quem tem um excesso de gordura numa piscina gelada. Isolante térmico, né? Gordura serve como isolante térmico. Transdução de sinal, aí a gente pensa numa questão de DNA, RNA, hormônio, né? Ou seja, ginastas, né? Ginástica olímpica, você tem que ter um percentual de gordura baixa. A maioria não menstruam. Por que não menstruam? Porque percentual de gordura baixo. Eu preciso de colesterol para sintetizar estrogênio, progesterona, tá? Então, hormônio importante. Antioxidante, estrutural de membrana, proliferação celular, metabolismo de cálcio. Caraca, Nete! Então, a gordura participa da absorção do cálcio? Sim. Ah, então, se eu tenho desequilíbrio de gordura, eu posso ter osteopenia? Sim. Nossa, nunca me contaram isso. Então, quando eu falo equilíbrio, é equilíbrio. Eu corto a gordura como nunca mais. Acabou para mim. Entupiu minhas artérias, nunca mais vai entupir. Não é assim, né, gente? Equilíbrio, tá? Então, existem diversas funções. Antioxidante, lipídio antioxidante? Possível? Sim. Se ele estiver associado à vitamina E, ele tem potencial antioxidante. O que eu estou querendo dizer? Está comendo abacate? Gordura com vitamina E. Essa gordura do abacate está protegendo o seu coração. Né? Então, olha só que interessante, né? A gente consegue associar tudo no alimento de maneira equilibrada e a gente consegue entender que gordura saturada não é ruim, né? E aí, a gente tem visto mais na literatura, embora eu destaque para vocês que a gente tem visto também que a gordura saturada é um risco de doenças cardiovasculares, tá, gente? Não estou ressaltando aqui que tem que comer gordura saturada até não poder mais, entendam a minha fala. O que eu estou querendo dizer é o quê? O equilíbrio da gordura saturada promove saúde. Mas o que eu quero fazer também, né, e demonstrar para vocês é que o excesso de carboidrato simples tem uma ação direta nas doenças cardiovasculares. Eu tenho um paciente meu que o consumo de gordura saturada dele é normal, só que ele come muito carboidrato simples. Toda vez que eu vou avaliar o exame de sangue dele, o colesterol está lá em cima. Nossa, Nete, como? Porque absurdo, é carboidrato simples. Sim, tem uma correlação direta. Então, a gente já sabe que o excesso de carboidrato simples que também está levando a população brasileira para o sobrepeso e obesidade. Antes, acreditávamos que era quem? A maldita da gordura saturada, né? Na realidade, maldita nada, né? Graças a Deus, né? Mas o carboidrato simples tem uma associação direta. Então, às vezes, a gente condena a gordura saturada e estamos consumindo mais alimentos industrializados ricos em carboidrato simples e isso está gerando um aumento de colesterol. Tá bom? Então, é só para a gente pensar um pouquinho. Então, gordura saturada está na carne, está no leite, no queijo. Vamos falar de alimentos, né? Ou seja, gordura saturada está associada a alimentos industrializados, né? Batata frita, né? Os alimentos fritos de uma forma geral, mas existem alimentos também que são fontes de gordura saturada. Leite, carne, queijo, né? Ou seja, são alimentos que nós não precisamos cortar da nossa alimentação e que não devemos cortar, porque, consequentemente, está associado a um equilíbrio alimentar. E é fonte de gordura saturada, né? E é importante pensar que a gordura saturada também está presente aonde? No coco, né? Coco, alguém gosta de coco aqui? Maravilha, né? Eu amo coco, nossa. A gordura saturada do coco é uma gordura chamada ácido graxo láurico, ácido láurico. É uma gordura que já está clara na literatura que não eleva o colesterol. E é saturada. Né? Ou seja, claro, então, Anete, como assim? Não é toda a gordura saturada que eleva o colesterol? Não, a láurico não. Ih, caramba, tá vendo? Ou seja, depende, tudo depende. O ácido graxo láurico não eleva o colesterol, tá no coco. Tá? Então, é equilíbrio. Mais uma vez, é equilíbrio. E o consumo de gordura saturada está diretamente associado ao quê? Fatores protetores, né, gente? Quando eu tenho o quê? Um consumo equilibrado.
né? Foi o que a gente viu. Se eu tenho uma gordura monoinsaturada, poliinsaturada, aí é química, né? Mas eu estou querendo dizer uma gordura que é mais benéfica porque ela tem insaturações, então ela é mais fácil de ser eliminada pelo nosso corpo. Quando eu associo com outros alimentos, eu tenho uma ação antioxidante. Óbvio que a gordura saturada não vai ter isso, ok? Mas ela, dentro de um contexto de uma alimentação equilibrada, ela vai ser interessante para a termogênese, né? Para a sua membrana celular, para a ligação da membrana com o hormônio, e sua célula entender que é um hormônio. Então, são muitos fatores que estão envolvidos, ok? Temos que cortar a gordura saturada? Não, né? E é interessante pensar que as pessoas me perguntam muito, mas, Zanetti, qual que eu vou fritar, grelhar? Não tem essa dúvida, gente? Qual que eu faço, meu Deus? Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, não sei o que é, uma coisa louca, cada hora uma leva câncer, outra não leva câncer, não tem um negócio desse? Então, não sei, eu vou cozinhar com água, né? A pessoa já fica neurótica. Ou seja, gente, a gente tem a acroleína, que ela é um aldeído, né, um componente químico, que ele é produzido em resposta à oxidação dos óleos em altas temperaturas. Um estudo mostrou que 7,5 miligramas de acroleína por quilograma por dia está associado a maior risco de câncer, tá? E algumas alterações neurológicas também. O que é isso? Estou reutilizando meu óleo, né? Frito, reutilizo. O que eu tenho? Acroleína em excesso, tá? E, de fato, gente, a acroleína é cancerígena, tá? De fato. Isso aí a gente não é colocar medo em ninguém, não. Ela é cancerígena. E esses 7,5 miligramas por quilograma por dia, a gente atinge fácil comendo bastante fritura um dia. O que eu estou dizendo? É uma carne frita no almoço, uma carne frita no jantar, é um lanche frito, a gente atinge essa quantidade de acroleína. Mas como, Anete? Comendo na rua. Porque eu não sei se o cara reutiliza o óleo ou não. Não é verdade? A gente não sabe. Diferente quando a gente come na nossa casa, que a gente não reutiliza, né? Ou seja, teve um estudo que mostrou que se você reutilizar 1, 2, 3 vezes, em uma temperatura não tão alta, tá, gente? Não é para sair jogando o óleo fora, você consegue aproveitar bem esse óleo. O que eu estou dizendo é aquela alta temperatura que normalmente, né, os restaurantes utilizam, né? Eu trabalhei com controle de qualidade um tempo e a gente tem que ficar em cima. Né? Eu sei muito bem de causa. Tem que trocar o óleo, você fica em cima para trocar o óleo, você anota a data para trocar o óleo. E, às vezes, né? Tá? Então, é importante pensar que essas substâncias tóxicas estão diretamente associadas a um maior risco. E a acrilamida, nossa batatinha frita, né? A acrilamida, gente, ela também é uma substância tóxica, ela é uma amida, né? Um componente químico, que está diretamente associada ao aumento de risco de câncer também. Eu achei interessante trazer essa tabela desse estudo. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo, já está com a Alexandre, a palestra para quem quiser. Pode ficar com esses slides aí de presente para todo mundo. Tá? Se tiver alguma dúvida, manda e-mail. Pode perguntar, me envia o estudo tal que eu quero ler. Fica super à vontade, acho ótimo. A gente tem que ler mais sobre isso. Mas o que é interessante? Esse estudo ele mostrou que a batata chips e a batata frita, ela atinge, né, o topo da quantidade de acrilamida. Tá? E esse estudo ele foi feito nos Estados Unidos. Tá bom? Mas a FAO diz que esses dados são inerentes ao Brasil. Ou seja, a nossa batata frita tem um excesso de acrilamida por conta da fritura, tá, gente? Fritura. Ah, Anete, mas se eu fizer em casa? Ok. Tá? Esses dados são de quê? De estabelecimentos. Exatamente. Na air fry, né? Não, sem problemas. Então, tudo é o quê? Reutilização do óleo. Tá, gente? E aí isso aumenta o quê? A quantidade de acrilamida. Então, o topo está batata chips, batata frita, biscoitos e torradas, o pão também, cereais matinais, o café. Caraca, café tem acrilamida? Sim, café tem carboidrato e proteína. Então, quando você aquece, produz acrilamida, porque é uma reação química entre carboidrato e proteína. Tá? Então, tem acrilamida também. Ah, então vou cortar tudo agora. Não, gente, pelo amor de Deus, é um dado científico para mostrar para vocês, né, que o excesso de tudo na nossa alimentação tem consequência, assim como também a acrilamida está diretamente associada ao quê? Um uso inadequado desse alimento. Tudo é a preparação que a gente faz e a maneira que a gente faz, ok? Tudo bem?
Bom, achei interessante trazer esse dado, né? Porque a gente sempre está falando que azeite de oliva não pode aquecer. Pode aquecer, gente, azeite de oliva? Pode? Por quê? Pode nada. Que isso, gente? Não pode aquecer azeite de oliva, não. Vocês não estão aprendendo direito, hein? Mas a gente sempre soube que azeite de oliva não pode aquecer, não é isso? Sempre, né? Não pode aquecer azeite de oliva em hipótese nenhuma, porque ele vira gordura ruim. Eu achei fantástico uma publicação de um nutrólogo, que ele é professor emérito, né? Quando você fica um tempo na universidade, você produz muito, a universidade convida para você voltar, né? E ele é professor emérito da Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi convidado para voltar, para fazer novas pesquisas, né? Por ter tido um desempenho bom como pesquisador. E ele escreveu um artigo, depois se tiverem interesse eu envio para vocês, falando assim, gente, eu acho interessante como a pessoa fala que o aquecimento do azeite vai gerar gordura ruim. Quando eu tenho que ir para a bancada no meu laboratório, botar um ácido, um reagente, para que isso aconteça. Tem que ter um catalisador químico. É muita loucura, né? Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente está compartilhando. Tá? Ou seja, o mecanismo para gerar essa gordura, gente, é um mecanismo químico. Não vai acontecer você fritando. Tá bom? Precisa de um catalisador. Mas eu trouxe esse estudo só para mostrar que o azeite de oliva ele foi aquecido por 60 graus, 100 graus, 180 graus, 180 graus por 30 minutos. Olha, 180 graus é aquela temperatura elevada de fritura. Tá? E o que observamos? Que não teve mudança nenhuma. Mufa, o que é mufa? Ácidos graxos monoinsaturados. PUFA, poliinsaturado, ok? Estou falando de gordura insaturada. Que ligação química, não sei se tem algum químico aqui, mas as saturações das ligações que permitem com que essa gordura tenha maior permeabilidade e maior facilidade de eliminação. Aí a gente considera uma gordura boa para metabolizar, tá bom? Gordura trans, gordura saturada. Ou seja, gente, não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa que eu, mas eu vou ler. Em bruto, eu tenho 71. Passa para 70, eu tenho 72. Em 100, tenho 72. Em 180, tenho 74. Em 180, tenho 72. Mudou? Não. Mudou, gente. Não tem diferença significativa, tá? Não tem. Quem trabalha com estatística, eu trabalho também, não tem diferença significativa nenhuma. Ou seja, a gordura poliinsaturada não está virando saturada. Obrigada pela pesquisa científica, né? Porque a gente tem embasamento para dizer isso. Não existe isso, gente. Azeite aquecido não vira gordura ruim, ok? Então, posso usar meu azeite para aquecer? Posso, tá? Ah, Nete, mas pode gerar acrilamida? Pode. Pode gerar? Pode. Pode por quê? Porque você está reutilizando em altas temperaturas, ok? Aí já é outra história. Mas, mesmo assim, os estudos científicos têm demonstrado que o azeite de oliva ainda é mais estável. Tá? Mas, mesmo assim, né, gente? Não vai ficar reutilizando, que aí realmente o negócio vai ficar complicado. Tá bom? E eu acho interessante a gente pensar que as proteínas, de uma forma geral, também estão inseridas na nossa alimentação, assim como as gorduras. E a gente tem uma ideia da dieta da proteína, não é isso? Ou não? Está em voga? Dieta proteína? Dieta cetogênica? Né? Ou seja, proteína é o que, proteína? O que é proteína, pastor? Energia. Ela é construtora. A gente chama de construtor. A gente vai classificar o nutriente, ela constrói. Massa muscular, tecido, né? Hormônios. Nossos anticorpos, né? A base desses anticorpos, a estrutura desse anticorpo é uma proteína. E aonde que eu encontro essas proteínas? O que vocês acham que é uma excelente fonte de proteína? Carne, leite. Alimentos de origem animal, né, gente? Não é isso? São excelentes fontes de proteína, né? Só que não. Né? Eu estou querendo realmente desmistificar algumas coisas com vocês. As proteínas estão presentes também nos alimentos de origem vegetal. Tá? Então, a gente tem feijões e lentilhas, laticínios, ovos, proteína animal e outros, shakes, barrinhas, nozes, enfim, outros alimentos que compreendem o teor de proteína. Mas a gente também tem proteína presente em alimentos vegetais. E numa proporção interessante, né? 49%, 45% do brócolis é proteína, couve, tá? Ah, mentira, né? Verdade.
Ah, mas eu não como verduras, não gosto, porque é fibra antioxidante, não é proteína também. Ah, não, mas eu sou uma pessoa, né, que eu treino muito, então não vai dar conta para mim. Por que não? Né? As proteínas estão distribuídas em origem animal, alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. Antes a gente acreditava, vegetariano, vegano, restrito. Nossa, acabou com a vida dele. Ele não come, gente, não come, né? Nada de origem animal, então, assim, acabou. A gente já sabe que está muito claro na literatura que um vegano se alimentando bem não tem nenhum problema de deficiência nutricional. Né? Óbvio, a gente tem que ficar atento à vitamina D dele? Sim. A gente tem que ficar atento à vitamina B12? Claro, sim, com certeza, porque a fonte é de origem animal, né? É importante. Então, você vai acompanhando o seu paciente, mas não tem problema nenhum. Se ele decidiu não comer mais carne, isso não vai gerar nenhuma deficiência. Se ele se alimentar bem, óbvio, né? Porque, claro que não é fácil encontrar alimentos, né? De uma alimentação vegetariana é bem mais difícil. Não é, gente? Bem mais. Porque a população brasileira é carnívora. A gente vai avaliar a pesquisa de orçamento familiar, que é um dado do IBGE. A população brasileira consome o quê? Muita carne. Carne, eu estou falando no geral, tá, gente? Frango, peixe, carne bovina, né? Porque carne é o grupo carnes, tá? Mas é interessante pensar que a proteína não está só ali, não. Eu posso comer um brócolis e consumir proteína. Pra vocês terem uma noção, um brócolis tem em torno de quase 80 gramas de proteína, numa porção de 100 gramas. Tá? É uma quantidade considerável, dependendo da quantidade que você consuma de brócolis. Tá? Então, é interessante pensar que depende daquilo que você está consumindo. Depende do equilíbrio que você está tendo na sua alimentação. Né? Não é o alimento, né? É o conjunto de alimentos. Então, quando você coloca que fruta, verdura e legumes é fonte de antioxidantes e fibras, óbvio, é o que pondera mais. Mas se você depende... Algumas frutas são ricas em proteínas. Vocês têm uma noção de alguma fruta que é uma excelente fonte de proteína? Abacate? Ah, não, mas ele só tem gordura. Não, é uma boa fonte de proteína. Então, depende. Né? Depende. A gente que tem mania de rotular. Né? Então, depende da composição nutricional. Ah, Nete, então vou viver de abacate. Não, gente. Porque o que me incomoda é o Globo Repórter um pouco, tá, gente? Porque é sempre um alimento, né? Lembro que uma vez eu trabalhava com marketing no Hortifruti, né, que tem aqui na Tijuca, eles têm uma parte de marketing da nutrição. Eu já trabalhei no marketing de lá. Aí, uma vez eu trabalhando, aí no outro dia cheguei na loja, né? Aí tinha aparecido o alho no Hortifruti, que o alho era, no Globo Repórter, que o alho era sensacional por causa da alicina, que reduz o colesterol, você tem que consumir um alho cru por dia. Aí eu já pensei, gente, se eu tiver que consumir um alho cru por dia de manhã, eu desisto dessa vida de ser saudável. Não sei vocês, mas eu desisto. Imagina acordar de manhã, pegar um dente de alho, mastigar. Opa! Deus que me livre. Tem que ter outra coisa nessa vida, né? Nunca fiz isso, o resto da minha vida estou aqui bem. Ou seja, a gente tem mania de um alimento ser o salvador da pátria. Tá, mas qual é aquele alimento para reduzir o colesterol? E qual é aquele alimento que eu perco? E aquele lá para o meu cabelo crescer, tu sabe? E a minha memória, aquele alimento para a memória? A gente tem isso. É equilíbrio. Né? Equilíbrio. A gente está vendo isso, é equilíbrio. A gente não pode descartar nutrientes, a gente precisa consumir alimentos. E aí, qual é a importância das proteínas? Para a pele, para o cabelo, as nossas enzimas, o processo digestivo do nosso corpo ocorre através de proteínas. A hemoglobina que carrega o nosso sangue é uma proteína. A insulina, que é responsável por controlar a nossa glicose, é uma proteína. Né? As unhas são formadas por proteína, tendões, fibras, né? Ou seja, a proteína envolve várias áreas do nosso corpo. Tenho que consumir proteína de forma adequada? Sim. Né? Se eu não consumo proteína de forma adequada, eu não vou ter um funcionamento adequado do meu organismo, ok? E aí, eu trouxe esse estudo depois, se vocês quiserem ler, né? Que eu trouxe alguns estudos, que fala sobre a dieta rica em proteína. É uma novidade no emagrecimento, gente? É uma novidade? Não, né? A gente já faz isso, né? Só que está em voga. Cada hora é uma dieta diferente. Não é isso? Cada hora é uma novidade. É a dieta Z, dieta E, dieta M, dieta Y. Né? Cada hora é uma coisa diferente. E a dieta da proteína, esse estudo demonstra que ela aumenta o gasto calórico, gera maior saciedade, você tem menor resposta à insulina, preserva a tua massa muscular, consumindo 1,5 gramas por quilograma de peso. Sim, claro.
proteína retarda a digestão, né? Come 2 bifes para ver se vai te dar fome, dependendo, né, de como você come em qual momento da vida, tá, gente? Estou dando um exemplo, né? Em qual situação, em qual momento. Mas normalmente sacia muito mais do que você comer uma fatia de bolo, ou não? Ou aquela macarronada. Muito mais, né, gente? Proteína sacia muito mais. Então, isso aí a gente já sabe. Consequentemente, se ela está saciando, o teor de proteína ela é maior e você tem um equilíbrio, você tem um controle maior da tua massa muscular. Ok, até aí tudo bem, né? E acelera o gasto calórico. Aí eu já disse para vocês que a digestão é lenta, então fica mais tempo no estômago, vou gastando mais energia para digerir. Tanto que quando eu trabalhei em hospital, nosso maior cuidado com um paciente extremamente desnutrido era fazer uma dieta hiperproteica de cara. Por quê? Vai gerar mais desnutrição, né? Ok, beleza. Então, Anete, a dieta da proteína ela é sensacional, né? Não. Ah, por que ela não é sensacional? O que eu estou tirando da minha alimentação quando eu faço dieta da proteína? Carboidrato, né? E se eu estou tirando carboidrato por muito tempo na minha alimentação, eu estou tirando vitaminas do complexo B, né? Estou tirando sais minerais. E, na maioria das vezes, estou tirando também o meu consumo de fibras. Isso vai gerar uma consequência lá na frente. É um cansaço excessivo, é uma fadiga que você não sabe explicar, é um cabelo que cai excessivamente, é uma unha mais fraca, é uma pele que descama. Ah, Anete, vou suplementar. Tá, aí é contigo, né? Ah, eu tenho um objetivo, eu quero ser wellness, né? Vou concorrer à categoria, né, biquíni. E não dá para mim, sou fitness, né? Eu vou concorrer à categoria biquíni, né? E eu quero, para mim não dá, tá. E aí é outro raciocínio, ok? É o seu objetivo. Estou falando de, né, pessoas que não estão buscando uma alimentação voltada para uma definição, né, do corpo somente para concorrer a um concurso, enfim. Por quê? Porque se você suplementar, a absorção desse suplemento, né, por farmacocinética, é de 60%. Por isso que a dosagem é alta. Você vai olhar lá, atinge sempre mais de 100%. Então, isso gera o quê? Gera, né, o maior risco de desnutrição. Desnutrição, sim, em nutrientes. E óbvio que o excesso, tá? Cismo que tem a luzinha. O excesso dessa proteína vai alterar a função renal. Ah, Anete, vai alterar a minha função renal, vou perder os rins? Não, isso não está claro na literatura. Eu trabalhei um tempo com a parte renal e a gente já sabe muito claro que a proteína não vai furar o rim, aumentar a pressão. Não, gente, não. Já está claro na literatura. Só que óbvio que você vai ter mais ureia circulante, ela é tóxica, né? Óbvio que essa urina vai o quê? Espumar. Você vai ver ela espumando. É o quê? Excesso. Excesso é bom? Não. Agora, o que está um pouco mais claro na literatura é que esse excesso pode vir gerar alterações nos glomérulos, que é a parte funcional do rim. Então, eu já recebi no Pedernest, quando eu trabalhava um tempo com paciente renal, um menino com 15 anos com glomerulonefrite, por excesso de whey protein. Né? Então, assim, é normal, gente. Adolescente é a vida. Ele acorda, toma whey, dorme, toma whey, aí ele é proteína até não poder mais, aí é 1000 ovos e está tudo certo para ele. Ele não malhou ontem, ele compensa amanhã, aí ele come o dobro da dieta. Né? Quem lida com adolescente sabe. Eu tendo adolescente é assim. Ou seja, é o excesso. Tá? Então, o excesso também da proteína não é interessante. Substituir refeições? Perde peso? Perde. Estou falando para vocês, né? Tudo na vida perde peso. Quer substituir, vai perder peso? Agora, o quanto disso é saudável? O quanto de nutrientes que você está fazendo na sua alimentação de forma equilibrada? Tá? E aí a gente pensa, então, Anete, eu vou restringir o carboidrato mesmo. Vou fazer dieta da proteína. Aí a gente pensa em outros aspectos que estão envolvidos com o emagrecimento. Não sei se vocês sabem, a gente tem, né, uma tendência, né, quando a gente está com excesso de peso, principalmente, a ter uma baixa da leptina. A leptina é um hormônio responsável pelo controle do apetite. A leptina ela fica resistente quando eu tenho um excesso de peso. Então, a minha tendência é comer mais. E cada vez mais e não me saciar, porque minha leptina está resistente. Começo a ter baixa dos hormônios da tireoide. Meu metabolismo começa a ficar mais lento. Ou seja,
O que eu estou trazendo esse dado? É para mostrar, será que é só restrição de carboidrato? Quais são os fatores que estão envolvendo o seu não emagrecimento? O insucesso na sua perda de peso? Ah, é porque eu como muito carboidrato simples. Pode ser, mas será que é só isso? Né? Esse dado mostra para a gente que não, que é um ciclo vicioso. Estou com excesso de peso, leptina resistida, hormônio da tireoide baixa, hormônios sexuais baixa, vou perdendo massa muscular e aí vai. Aí uma coisa vai desencadeando a outra. Ah, Nete, mas aí se eu perder peso? Ok, mas como você está perdendo peso? Né? Será que você está cuidando da leptina? É importante pensar sobre isso. E aí a gente tem os balanços energéticos positivos e negativos, né? Se eu tenho uma ingestão de alimentos baixa, treino mais, né, Simone? Gasto mais energia com atividade física, eu tenho maior secreção de leptina. Se eu treino, né, o meu treino ele é inadequado e eu aumento a minha ingestão de alimentos, eu tenho o quê? Baixa de leptina, ou seja, o excesso da alimentação gera ganho de peso. O ganho de peso baixa a leptina e eu só quero realmente aumentar o meu consumo calórico porque eu preciso me saciar. Aí, Nete, é uma fome louca que eu sinto. É leptina. Por quê? Excesso de peso, ela está resistida, não controla o seu apetite. Ela não é responsável por controlar o apetite? Se ela está baixa, sinto mais fome. Tá? Então, a gente entra nesse ciclo vicioso. Importante pensar, né, eu trouxe alguns exemplos, essa revisão é muito legal para quem quer ler mais sobre dietas de uma forma geral. Né? Ele diz, né, o quanto das dietas, né, as dietas que a gente tem e quais são os efeitos dessa dieta na nossa alimentação. Né? Então, ele dá essa revisão e ele discute sobre isso. Então, a gente tem dieta prudente, dieta rica em gordura, moderada em carboidrato e rica em proteína, baixo ou muito baixo teor de gordura. E aí, o que eu trago para a gente é, emagreci? Ok, quanto que eu emagreci? Ah, perdi 20 quilos em um ano. Ah, beleza. Foi rápido? Ah, foi 4 quilos em um mês. Ah, legal, interessante. Mudou seu comportamento alimentar? A gente pode acabar a palestra aqui, né? Tchau, gente. É, porque é essa pergunta que eu quero que vocês fiquem. Se não mudar o comportamento alimentar, gente, não adianta nada. E comportamento alimentar são aspectos muito mais amplos. Comportamento alimentar envolve o que a gente iniciou na nossa palestra. Aspectos emocionais, sociais, culturais, religiosos, genéticos, psicossociais. Muito mais amplo. Se não muda o nosso comportamento, a gente continua naquele ciclo vicioso da leptina. Tá? E aí a gente tem as dietas, né? O efeito dessas dietas. Achei sensacional essa tabela, né? Que aí ele mostra somente dieta com restrição energética e a perda de peso ali em 6 meses é de 5 quilos, dieta e exercício é 8 quilos, somente exercício é 2,7 quilos, substituição de 2 refeições por shake, caraca, perde peso pra caraca, cara, vamos ver, 9,6, nossa, sensacional. Dieta de muita baixa caloria, 800 quilocalorias no dia, você perde 11 quilos. Olha, se eu botar uma sibutramina, vai 7, hein? Se eu botar um laxante, opa, 13. Acho que eu estou entre o laxante e... Gente, qualquer coisa que eu fizer, né? Deu para entender? Me movimentei e estou perdendo. Agora, o que é saudável? Aí a gente olha ali, ó, a gente tem ali, né? Dieta, exercício 8,5, perdendo para dieta de muita baixa caloria. Mas aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, e aí? Quem sustenta uma caloria de 600 por dia? Por resto da vida. Deus que me livre. Deus que me livre, gente. Não tem emagrecimento que, né, que tire o prazer de comer. Comer é muito bom. Né? Comer é muito bom. Então, é dieta e exercício, né? Eu fico ali, ó, 8,5. Tá bom pra caramba. Né? E depois a gente vai perdendo peso. Ó, 12, 48 meses, a gente ainda está perdendo peso. Né? Com equilíbrio. De forma individual, com saúde. Mudando o comportamento alimentar, porque eu nunca vi ninguém mudando nada da noite para o dia. Então, tem que ser com tempo. Tá? Estou terminando, tá? E, para mim, qual é a melhor dieta? Aí tem uma discussão se a dieta com alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. E aí, qual é a melhor dieta para mim? Né? Aí eles discutem que são dietas ricas em carnes, ricas em laticínios. Ou seja, gente, a melhor dieta para mim
é a que respeite a minha individualidade. Inclusive a minha vontade de comer bolo no sábado de tarde. Tá? E aí, quando a gente fala da importância das fibras, as fibras compreendem, né, alimentos que estão presentes em frutas, verduras e legumes. E as fibras, elas podem ser solúveis e insolúveis. O que eu estou falando? Solubilidade em água. Insolúvel, casca de frutas. Solúvel, normalmente, cereais e grãos. E a gente já sabe, está claro na literatura, que as fibras solúveis têm uma ação direta na melhora da flora intestinal e, consequentemente, na eliminação de colesterol nas fezes. Então, consumir fibras solúveis, frutas, verduras e legumes, reduz colesterol. Aumentar o consumo de fibra insolúvel, casca e semente, melhora o meu trânsito intestinal. Então, se eu tenho uma prisão de ventre, né, que evoluiu para uma constipação, ingerir água e aumentar o consumo de fibras insolúveis vai regularizar o meu trato gastrointestinal. Não é só isso, gente. Vai melhorar a nossa flora intestinal. E está claro na literatura que um intestino saudável... O que eu estou falando? O intestino não saudável é aquele que você tem muita flatulência, barriga distendida e prisão de ventre recorrentemente, ou prisão ou diarreia. Você tem que pensar sobre isso. Tá? Isso está diretamente associado a ganho de peso e depressão. Nosso intestino é responsável pela produção de mais de 30 neurotransmissores, e inclusive serotonina, que controla nossas emoções. Então, se o nosso intestino não está saudável, a gente tem uma tendência à depressão. Está claro na literatura. Muito interessante, né? Como a gente tem que cuidar do nosso corpo mesmo. E aí, qual é a melhor dieta, né? É pensar que a melhor dieta, ela é aquela que respeita a minha individualidade. Depois vocês podem olhar os dados, posso enviar os artigos, mas ela tem que respeitar a minha individualidade, né? Independente. E aí, só para a gente fechar, tem que comer de 3 em 3 horas. Isso aí é muito interessante a gente pensar, né? Esse médico, ele foi prêmio Nobel em 2009, e ele mostrou que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. Na realidade, gente, comer de 3 em 3 horas não tem comprovação científica nenhuma. Porque nossas células não se comportam dessa maneira. Minha glicose não melhora ou piora por causa disso. Tá? O que ele mostrou é que quando você demora um pouquinho para poder comer, você começa a fazer vesículas que funcionam como vacúolos. Na realidade, é fisiologia, mas é o quê? Um buraco, né? Que vai englobar esse alimento e vai eliminar, né, proteína, vai eliminar, por exemplo, tecidos. E isso vai fazer com que o seu corpo sensibilize maior produção de glicose, né, maior produção de insulina, vai renovar as suas células. Consequentemente, você controla melhor colesterol, insulina e açúcar no sangue. Foi isso que ele mostrou. No estudo dele, né, na pesquisa dele, ganhou o prêmio Nobel por isso. E aí ele tem alguns mecanismos que envolvem isso, né? Mas o que ele deixou claro no estudo dele, está vendo os valcúolos ali? Então, eles vão envolvendo, a célula envolvida ali, é aquela que a gente chama de lissossomos, né? Para quem conhece biologia, mas para quem não conhece, né? É como fosse exatamente um glóbulo, um vacúolo ali, um espaço, né? Que você vai preencher e você vai digerir aquela célula, ela vai renovar. O que é isso? Você vai eliminar a velha e vai produzir células novas. E isso vai fazer com que você tenha um controle maior do teu açúcar, um controle maior do teu colesterol e uma manutenção ou perda de peso. Ok? Então, ele mostrando isso, ele disse que, consequentemente, isso faz com que você tenha uma relação com o emagrecimento e também com a manutenção de peso. Né? Então, isso é muito interessante pensar. Porém, meus questionamentos, comer de 3 em 3 horas traz o quê? Controle da compulsão alimentar? Né? Depende. Mas, normalmente, quando você está mais saciado, você tem a tendência a comer menos. Tá? O que ele demonstra é que você tem uma tendência, dependendo de como é feito esse jejum intermitente, vou mostrar para vocês, a ficar mais saciado. Então, você tem uma tendência a perder peso e consumir a caloria ideal para você, sem gerar compulsão. Mas isso depende. Tem paciente que vai gerar compulsão, independente disso, por conta do quê? Da não mudança de comportamento alimentar. Então, isso tudo tem que ser pensado. E consumo excessivo de açúcar. A maioria dos relatos na literatura é que o jejum intermitente controla a vontade de comer doce. Você se sente mais saciado, então você reduz o teu consumo de açúcar, ok? E maior
frequência alimentar. Tá, beleza, Nete, esse estudo aí que você está me mostrando, tal, mas como é que funciona isso, né? A gente sabe que o jejum intermitente tem uma ação direta no aumento da quebra de gordura, você, consequentemente, oxida menos carboidrato, mas quebra mais gordura. Então, se você está quebrando mais gordura, você está emagrecendo, ok? Tá? Então, atua diretamente no metabolismo. Você vai controlando todos os fatores que estão envolvidos com inflamação. A gente chama de interleucina, fator de necrose tumoral, são substâncias inflamatórias. E você também controla e reduz o risco de infarto, né? Foi o que esse estudo mostrou. Tá, mas aí o que eu faço? Existem vários métodos que eu posso estar utilizando para fazer o jejum intermitente. Que método é esse? Eu posso estar consumindo uma refeição, né, no intervalo de 8 horas. Eu posso fazer de 16 horas. Né? Tomo café e só janto. Eu posso fazer o meu jantar e depois eu só almoço no outro dia. Enfim, tem vários modelos de aplicação do jejum intermitente. Isso é algo que é utilizado de forma individual e isso não é modismo. Tem comprovação científica. Agora, o que é modismo quando eu faço sozinho? Você tem que procurar um profissional para estabelecer a melhor estratégia nutricional para você, que pode ser que não seja o jejum. Né? Porque ele vai te entender como um todo e vai falar, agora não. Sabe por quê, gente? Não sei se vocês conseguem raciocinar como eu estou falando para vocês. O jejum vai tirar o quê? Uma alimentação. Vai suprir os nutrientes? Todos? Não, vai gerar deficiência. Eu tenho que viver em jejum intermitente? Não. Ela é uma estratégia nutricional, assim como a dieta da proteína, né? A dieta cetogênica, enfim, são estratégias. Se eu viver assim, eu vou gerar deficiência nutricional, ok? Então, é algo que a gente tem que pensar quando a gente entra numa proposta dessa. Lembrar que esse excesso, né, a ausência de alguns nutrientes na nossa alimentação por conta disso, vai gerar um estresse oxidativo. O que é isso? Excesso de produção de radicais livres. Se eu tenho deficiência de vitaminas do complexo B, né? Se eu tenho um menor consumo de cereais, eu consumo menos o quê? Antioxidantes. Isso aumenta o quê? O meu estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo, Anete? É excesso de radical agredindo a célula, tá? E gerando maior risco de doenças cardiovasculares. Envelhecimento celular e doenças cardiovasculares. Tá bom? Isso acontece com a dieta da proteína. Isso acontece com o jejum intermitente. Anete, acontece menos ou mais? Depende do quanto de deficiência nutricional você está fazendo e quanto tempo você está fazendo isso. Tá? Então, eu estou mais uma vez resgatando de vocês a questão do equilíbrio e entender que são estratégias nutricionais. A atividade física, minha amiga vai falar muito bem disso, mas eu não posso deixar de ressaltar, porque a atividade física é crucial, a gente acabou de ver no estudo, não adianta fazer uma boa alimentação e não fazer prática de atividade física. O que a gente tem mais claro na literatura científica são os benefícios da atividade física no emagrecimento. E é o que a gente tem de mais comprovação. Inclusive no aumento do nosso HDL, né? Que é aquele colesterol que a gente chama de colesterol, mas na realidade é um lipídio associado a uma proteína, que aumenta a eliminação de gordura no nosso corpo, né? E que é aumentado com uma boa atividade física, né? Então, é fator protetor demais. Então, pensar, né, que a gente reduz risco cardiovascular, né? A gente melhora processos inflamatórios, reduz estresse oxidativo, né? Que é aquele combate entre a célula. E lembrar de um dado que eu acho fundamental, te traz compromisso. Não sei vocês, quando a gente treina, a gente se alimenta melhor. Não é, gente? A gente pensa, poxa, estou me dedicando aqui, né? Não tem esse negócio? Tem um emocional envolvido ali. E uma outra questão que é clara na literatura, que eu acho fantástico, depressão. Né? Saúde mental, atividade física reduz 30% o risco de depressão. Muito interessante esse dado. Né? E, normalmente, obesidade e excesso de alimentos ruins estão associados ao aumento do risco de depressão. Então, a gente consegue trabalhar isso com a atividade física. Tá? E aí a gente tem vários fatores que estão envolvidos nisso, né, em relação ao sistema imune também. A atividade física tem uma ação direta na melhora do sistema imune, né, imunidade, né, menor risco de resfriados e doenças de uma forma geral. Né? É importante pensar que quando eu tenho um consumo baixo de carboidrato, né, eu gero estresse oxidativo, mas eu também diminuo minha performance física. Tá? Então, é esse dado que eu quero trazer. Então, a gente tem que ter cuidado com a estratégia nutricional que a gente está se submetendo, porque se tiver um consumo de carboidrato muito aquém do que é o ideal para a gente não ganha massa muscular como a gente está querendo ganhar, né? Porque é fundamental para formar aminoácidos eu ter glicose no meio. Então, tem que ter cuidado com isso.
E para a gente fechar, né, pensar aqui, gente, é fundamental que uma boa alimentação venha em conjunto com uma mudança de comportamento alimentar. Para de buscar estratégia, dieta, aquele milagre, né? Olha para si, não se compara, tenha calma e tenha prazer em se alimentar. Vamos voltar a ter prazer em se alimentar e prazer em preparar o nosso alimento. Em qual momento que a gente deixou isso para lá? Ah, Nete, minha vida é corrida, eu trabalho muito. Não, não. Eu entendo, gente. A gente não tem que ser nem 8 e nem 80. Vai ter momentos que a gente vai ter que ir no self-service comer. Né? Vai ter momentos que a gente vai comer uma coisa ali ou outra. O problema é o excesso. Porque nós somos humanos, nós não somos máquinas, né? Não somos máquinas. Então, vai ter momentos que a gente vai querer comer coisas que lembram a nossa infância. E qual o problema disso? Meu Deus do céu. Não tem problema. O problema é que, às vezes, o meu comportamento alimentar mudou tanto para eu poder encaixar o horário do meu trabalho, que isso me gerou prejuízo na minha saúde. O que eu preciso é repensar isso aí. Gente, os pacientes que eu tive mais sucesso é que começaram aos pouquinhos. Pequenas substituições. Tinha uma paciente que era pão francês, mortadela, café com leite. Ela incluiu uma banana de manhã. E foi assim. A gente quer 880, é o chá verde com a banana, com gosto de belre, né? E, não, aí no almoço é só a carne com legume, só que você sempre amou arroz branco. Eu amo, mas eu não posso, esse negócio me engorda, é um lixo. Né? Aí cria aquele, detesto, o alimento é uma relação de ódio e amor, não é, gente? Ele me engorda, ele me emagrece, me engorda. Não é equilíbrio, tá? Então, vamos focar na mudança de comportamento alimentar. E o que é interessante pensar, que nós somos seres individuais, você é único. Único para a atividade física, único para a alimentação. Então, não se compare. Entenda o seu histórico familiar, bioquímico, né, clínico, comportamental, e caminhe com uma boa alimentação, porque, consequentemente, a gente busca cada vez mais saúde, tá? Muito obrigada. Benção aí, né, gente? Quem foi abençoado aqui? Glória a Deus. Isso aí. Agora eu quero chamar a nossa prata da casa, Simone Martins. Uhum. Ah, sim. Agradecer a Nete. Todo mundo quer levar ela para casa? Eu quero. Mas só falar uma coisa, Nete, que você falou aqui, tão importante. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele foi o maior nutrólogo, nutricionista. Ele já sabia disso, que a gente tem tendência a exagerar e desequilibrar, né? Tão bom. Carboidrato simples, isso. é o pão? É o pão. Obrigada, tá, querida? Deus abençoe. Simone Martins, ela é a nossa prata da casa, né, Simone? Faz parte da equipe da corrida do Família Informa. Tá? Ela é professora. André, Opa. só um instantinho. Quem quiser baixar a palestra da Nete Macenas, já está ali disponível na internet, tá? Se quiser tirar foto aí, é bastar lá no bit.ly/palestra Anete Macenas. Tá bom? É só clicar lá, digitar e vocês podem baixar toda a palestra completa. Que bênção. Ficou ótimo. Simone Martins, ela é professora, educadora física da UFRJ, praticante do método de cadeias musculares GDS, isso mesmo? Formada no método Isoflex de postura, personal trainer. Está apresentada. Bom dia, gente. Obrigada, né, essa equipe, pela oportunidade. Estou super feliz de estar aqui, de falar de um assunto que eu amo bastante. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do movimento, né, o desafio da nossa atualidade. A Nete falou assim muitas coisas que eu já ia comentar, então vai ser bom porque vai reduzir o tempo, né? Vocês fiquem tranquilos. E eu pensei em algo pensando, né? Como que a nossa geração hoje tem dificuldade em lidar com o movimento, né? Como que a adaptação, né? Como que a vida, como a tecnologia favoreceu muitas coisas na nossa rotina, mas também fez a gente se movimentar menos. E aí eu queria saber de vocês aqui, quem tem o hábito de praticar atividade física regular, quem pratica atividade física, faz alguma coisa.
Pilates entra. Quem pratica? Quem pratica atividade física uma vez por semana, pelo menos. Uma vez por semana. Gente, 3 vezes por semana. 5 vezes por semana. Uau! Teve mais gente que pratica 5 vezes por semana, regularmente. Essa igreja, né? Essa galera é agitada. Isso é muito bom. E para a gente falar de movimento, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem não se movimenta. Talvez você não se enquadre nesse grupo aí, nessa galera. Simone, eu não faço nada. Ai, não tenho tempo, a minha vida é corrida, já fiz lá atrás, ou então não tenho vontade, acho chato, enfim. A gente precisa entender o que é o sedentarismo para a gente poder falar também sobre o movimento, que é importante a gente ressaltar. E o Colégio Americano de Medicina de Esporte tem uma diretriz de 2011 que fala que o conceito de uma pessoa sedentária, o que é uma pessoa sedentária, né? Tem a ver com a quantidade de calorias gastas semanalmente, tá? Seja em atividades esportivas ou tarefas do dia a dia, seja por um esporte que você pratica ou uma atividade que você faz na sua casa, enfim, no seu trabalho. E aí, tecnicamente, esse indivíduo sedentário é aquele que não produz gasto energético mínimo de 500 a 1.000 calorias por semana. Aí você pensa, poxa, mas eu sei lá quanto que eu gasto, eu não faço a menor ideia de o que isso representa na minha rotina, na minha vida. E aí eu trouxe, né, uns exemplos para a gente pensar. Eu trouxe umas atividades pensando, é óbvio, como a Anete já explicou super bem sobre individualidade biológica, mas a gente tomando como base um gasto calórico médio de determinadas atividades em 30 minutos. Então, se a gente for pensar sobre isso, aí eu separei, né, algumas coisinhas aqui, ó. Talvez você se enquadre em alguma dessas atividades, né, gente? Ó, passear com o cachorro, passar o aspirador de pó na casa, dançar, pular corda. Aquele elefantinho ali, eu não sei se ele está gastando muito não, né? Mas a gente pode pensar que um indivíduo adulto, né, gasta, em média, para passear com o cachorro, 150 calorias. Passar o aspirador, olha aí, ó, passar o aspirador de pó. Aí, galera, ó, compensa, né? Se a gente for pensar, dançar, depende da atividade, né, do ritmo. Tem gente que gosta de dança mais lenta, mais agitada. Existem várias aulas aí no mercado, né, oferecendo muita atividade, muita opção. Olha o elefantinho, gente. Ele está bem, né? 220. Está melhor do que passear com o cachorro, né? Ó, se for nadar, eu pensei assim, se sou eu ali para nadar, gente, eu ia estar no topo do gasto calórico com aquele estímulo ali, né? Eu ia ter, né, caminhar rápido, subir escadas, jogar futebol. Vamos pensar. Olha aí, eu nadar. Em 30 minutos, tomando como referência. 200, eu acho que aquele ali, com aquele estímulo daquele tubarão, acho que passava de 500, não passava, não? Né? Subir escadas. Olha como é que a produção de trabalho para subir escadas é muito maior. Olha como é que a gente pode pensar em subir escada ao invés de usar a escada rolante, ao invés de usar o elevador, né? Olha aí. Jogar futebol. Aquele joguinho ali do Chaves com Kiko, eu não sei se está isso tudo não, né, gente? Mas, em si, a atividade do esporte, né, do futebol, é algo que desprende muita energia, tem um gasto calórico bem acelerado. É óbvio que eu trouxe isso para a gente descontrair, para a gente entender, para ficar claro, né? Para ajudar a gente a entender o que é isso. Tá bom, Simone, mas e o sedentarismo? Me fala um pouquinho melhor sobre isso. Esse mesmo colégio americano, ele fala que quase metade da população mundial é sedentária. Olha que sério, né? E o sedentarismo impacta diretamente a saúde dos músculos e dos nossos ossos. Aí eu trouxe essa imagem aí que retrata muito, né, o advento da tecnologia, né, no nosso estilo de vida. Tem um termo em inglês que chama couch potato, que é a batata no sofá, que é mais ou menos sobre isso. O cara que vê televisão o dia inteiro, fica no videogame, mexe no celular, o controle remoto, ele não se movimenta, porque tudo vem até ele de uma forma fácil. Então, só come, não come adequadamente e vai engordando, fica no formato de uma batata, né? O termo, né, no inglês significa isso. A ideia, mais ou menos, é essa. Mas isso tudo para dizer que a tecnologia facilita muito a nossa vida, favorece muito, mas também ela pode ser prejudicial se não for equilibrada e se a gente não tiver essa consciência do que é a gente se movimentar
de como a gente pode fazer substituições adequadas, né, na nossa rotina. E, infelizmente, o sedentarismo ele pode provocar determinadas doenças, ele favorece, sim, ao risco de morte, né, muitas vezes precoce. E aí a gente pode parar para pensar nos exemplos, porque o sedentarismo é a segunda maior causa de morte no mundo. E existem muito trabalho voltado para a gente combater as consequências do sedentarismo, que são as suas doenças associadas. E se a gente for pensar em destacar alguma coisa aqui, hoje a obesidade está no topo. A obesidade já é considerada uma epidemia mundial, né? E existem muitos conselhos de medicina preocupados em ter uma abordagem voltada para o combate da obesidade mundial. A gente vê, né, escuta bastante sobre isso também. E a gente sabe que esse casadinho, né, de atividade física e nutrição e boa alimentação, como a Nete super explicou aqui, favorece e muito, né, a gente ter uma qualidade de vida melhor. E aí, além da obesidade, a gente pode pensar na hipertensão arterial, nas dislipidemias, que são as doenças relacionadas ao colesterol, na diabetes, né, tipo 2, nos infartos, nas doenças respiratórias, inclusive em doença respiratória. A gente pode pensar até nos distúrbios psicológicos, como a depressão, crise do pânico, né, crises de ansiedade. Então, a gente sabe que isso tudo tem muito a ver, tem vários estudos falando sobre o sedentarismo relacionado a essas doenças. E aí, a gente para pensar... Ops, foi demais, vamos voltar aqui. Que nós fomos biologicamente projetados para estar em movimento. Nosso corpo foi criado para a gente estar em movimento, por isso que a gente precisa se movimentar. E aí eu quis destacar um estudo desse fisiologista, do Alvarenga, que ele falou o seguinte, adultos inativos apresentam redução entre 3% a 8% de massa muscular por década, reduzindo a taxa metabólica de repouso, acumulando mais gordura corporal. Ou seja, não tem jeito, gente, quanto mais velho fica, pior é. Não tem jeito, a gente não tem como fugir disso, gente. Fisiológico. Mas a gente pode trabalhar com a manutenção, né? A gente pode pensar em equilibrar um pouco melhor essa balancinha aí. E se a gente for pensar nisso, a gente vai lembrar da taxa metabólica basal lá, que a Nete explicou maravilhosamente bem, né? O que é essa taxa metabólica, o nosso gasto energético, né? A gente entendeu que isso tem interferência de sexo, idade, peso, tudo isso. E aí a gente pensa o seguinte, adultos inativos, ou seja, sedentário, né? Aquele que não pratica atividade física, eles têm redução de 3% a 8% na massa muscular por década. Após os 40 anos, a gente tem uma perda de massa muscular em percentual em torno de 0,5% por ano. E aí, quando você passa dos 65, essa perda chega a torno de 1% dessa quantidade de massa muscular corporal por ano. E aí, quando você tem a sua redução de taxa metabólica de repouso, você vai favorecer a sua perda de massa muscular. Se o cara já passou dos 40, então a perda vai ser maior. Dos 65, então, nossa, vai ser maior ainda. Poxa, Simone, mas é só ladeira abaixo? Não, por isso que eu vim hoje aqui trazer essa esperança para você. Né? Que a gente pode estar alerta em fazer coisas, atividades que possam ajudar a gente a diminuir essas perdas. E esse estudo desse fisiologista falou que com isso, com essas perdas todas, a gente acaba acumulando mais gordura corporal. E o maior acúmulo de gordura corporal favorece um processo de sarcopenia, que é o que a gente chama, nessa explicaçãozinha que eu dei para vocês sobre a perda de massa muscular e sobre o ganho de gordura. E aí, por isso, a importância da atividade física regular. E quais são os benefícios, né? Porque a gente citou algumas doenças, citou algumas coisas falando sobre o sedentarismo. E eu quis destacar, baseado no estudo do Dr. Sorrentino, falando que quais são os benefícios que a gente pode pensar?
controle do peso corporal, que é aquele equilíbrio, né, entre massa muscular e massa de gordura. A melhora do perfil do lipidograma, que nada mais é que é o estudo do nosso colesterol, aquele papo do colesterol bom, do colesterol ruim, uma equilibração em pontos ótimos disso. A melhora do humor, sim, do humor também, principalmente relacionado com a serotonina, que é um excelente transmissor e que já tem estudos que comprovam, né, a maior quantidade dela circulante, que está relacionada ao bem-estar, assim como a endorfina. Quem aqui nunca ouviu falar, né, de que exercício não faz bem para a endorfina, serotonina, é o hormônio que vai prevenir o estresse, a gente vai ficar bem disposto, dá aquela onda maneira pós-exercício, né? Muito se fala também dessa consequência, né, fisiológica. Isso é verdade, sim. O aumento da produção de energia, porque você está fazendo seu corpo funcionar mais rápido, né, nutrindo melhor suas células, fazendo seu coração bombear mais sangue. Um sono mais equilibrado, né, ajuda na qualidade do nosso sono. Na socialização, principalmente se você pratica essa atividade em grupo, né? Quem não tem um grupinho ali, o pessoal da hidroginástica, a turminha do futebol, vai ter o almoço de confraternização da galera da dança, não sei, né? Então, isso promove uma socialização, você promove uma interação melhor. A gente foi feito para estar, né, em comunicação. Eu adoro me relacionar com as pessoas, né? Não é à toa que eu lido direto com elas na minha prática. E eu trouxe um estudo também, bem legal, para comprovar tudo aquilo que o Sorrentino disse. Foi avaliado em 10 semanas de treinamento de força, tá, em adultos inativos, em pessoas sedentárias, adultas, para respeitar a individualidade biológica. Então, a gente tem que citar que o estudo foi feito em adultos, né? E aí, o que foi verificado nesse estudo, né? O autor fala que a atividade física funcionou como remédio. Olha aí, gente, para que gastar comprando remédio? Faz lá na farmácia com aquela lista enorme. Você pode praticar atividade física. Você vai diminuir uma boa quantidade deles se você faz uso de remedinhos diários, né? Teve um aumento de massa magra e da taxa metabólica. Aquilo tudo que a gente já ouviu hoje, eu acho que hoje vocês vão sair daqui, tinindo. Se a gente fosse fazer uma prova, eu tenho certeza que vocês iam tirar 10, hein? Porque esse assunto está mais do que batido. Teve uma redução de gordura corporal, principalmente visceral, que é super importante, né, para a manutenção dos nossos órgãos. Teve uma melhora na sensibilidade insulínica, que favoreceu o sistema circulatório. Acho que eu vou olhar do lado de cá. Teve uma redução da pressão arterial e na melhora do lipidograma, o que favoreceu a saúde cardiovascular. Teve um aumento de densidade óssea, que teve uma reversão da osteopenia. Aí aqui eu quero dar uma pausa para... Achei fantástico quando eu li isso, e por isso que eu quis destacar esse artigo, porque esse aumento de densidade óssea tem essa reversão da osteopenia. Simone, e aí? A densidade óssea é importante sobre a saúde dos nossos ossos. E o treinamento de força tem estudos que correlacionam melhora da nossa densidade óssea com o treinamento de força, com o treinamento de pesos, com o treinamento resistido. E principalmente para mulheres pós-menopausa, que por conta dos seus hormônios tem uma interferência maior, né? A gente pode acompanhar e fazer uma manutenção, prevenindo a osteoporose. E eu tenho uma aluna que já está comigo aí já uns 10 anos, mais ou menos, de trabalho. Eu trabalho com musculação também. E a gente faz uma abordagem, né, generalizada, mas eu venho acompanhando já há uns 6 anos os exames dela, tá, de densitometria óssea. E é muito bacana. Eu não consegui a autorização dela e também não quis expor, né, tanto para trazer esse acompanhamento para vocês e também para a gente não ficar falando muito de números, né, se aprofundando tanto e ir direto ao assunto. E o bacana é que teve uma redução do percentual. Ela consegue manter os seus níveis bons de densidade óssea, então o que é muito relevante, principalmente para mulheres pós-menopausa. Então, é bacana da gente ver como que a nossa prática, né, ela reflete aquilo que estudos já vêm mostrando para a gente. Então, isso é muito bacana. Eu li e falei assim, gente, por que as pessoas não têm essa consciência de que a gente pode prevenir, né, de que a gente pode pensar dessa forma?
E aí, gente, além desses benefícios todos que eu trouxe, desse estudo que eu trouxe, a gente tem que pensar no movimento também olhando para a função muscular esquelética. Os nossos músculos, os nossos ossos são fundamentais para a sustentação corporal e para a manutenção da postura. Aí eu trouxe aí, né, meu querido marido, Fábio, me ajudou com essas imagens, com essa edição toda, que assim, essa parte, né, gente, de computador não entendo muito não, ele me ajudou bastante. E eu falei, são essas imagens aí mesmo que eu queria, para a gente entender essa integração. O esqueleto formado por tendões, ligamentos, músculos, cartilagens, tudo isso. Essa musculatura recoberta no nosso corpo, né, fundamental para a estruturação. A gente tem um corpo aqui, tem uma maquininha aqui, né? Mas a gente tem um centro de força, a gente tem a região do tronco, tá? Que é o centro de integração das cadeias cinéticas do nosso corpo, e a base de abordagem com o treinamento de força, com o treinamento de estabilidade, é a que melhor apresenta resultados satisfatórios na prevenção de lombalgias. Esse é um estudo de 2006, falando que o treinamento de força também é importante para diminuir dor lombar. E aí, se a gente for parar para pensar um pouco sobre essa região do tronco, core, powerhouse, como quiser chamar, a gente escuta bastante sobre isso. É uma área de integração, a gente vai pensar aqui na nossa barriga, pensar aqui no umbigo, tomando como referência, pode pensar no seu corpo. A gente tem um centro de integração com os membros superiores, os nossos braços, com os membros inferiores são as nossas pernas, através da cintura escapular, que é de cima, a cintura pélvica, que é essa de baixo. E essa musculatura que recobre, né, do slide anterior lá mostra aqueles músculos todos lá, ó. A gente tem uma galera, né, que forma umas cadeias musculares de passagem, de transferência de energia e de força. Então, às vezes, sem pensar, o ato de você virar, o ato de você agachar para pegar algo no chão, você está movimentando, você está integrando, né, seus membros superiores com membros inferiores e contraindo uma galera que, às vezes, você nem se dá conta que existe. Que, às vezes, você só se dá conta quando você faz um abdominal, você acha que a sua barriga está grande, aí você acha que fazer abdominal vai diminuir ela, e aí você faz 300 repetições, porque você leu lá na revistinha, dizendo que quanto mais repetição, pegou aquele treino, colou, não, vou fazer, vou ficar com a barriga chapada. E aí você, no dia seguinte, sente uma dorzinha que você nem sabia que existia uma galera ali, né? Uma musculatura que foi ativada e você pensa, nossa, mas dói até para eu respirar, dói para eu tossir. Esses músculos também profundos, e principalmente o transverso, é super importante para a estabilização da nossa coluna vertebral, estabiliza melhor, né, o nosso corpo. E aí, quando a gente pensa em postura, a gente pensa também que, às vezes, como a gente trabalha, como a gente senta, como a gente mexe no celular, como a gente vê televisão, como a gente para ler um livro, né? Às vezes a gente fica de uma forma que você está lá e passa um tempo reproduzindo aquele padrão, você sente uma dorzinha aqui, aí você já não treina direito, aí você bota a culpa na academia. Não, fui para a academia, fiz um exercício, estou com uma dorzinha aqui, não me dei bem, né? A gente tenta se sabotar o tempo inteiro, né? E, na verdade, não. Na verdade, a gente precisa de força, músculo, precisa de função muscular, precisa de ativação, precisa de estímulo muscular para responder bem à atividade proposta, né? Então, vou passar lá para o outro, que a gente já falei sobre isso. E é para a gente se movimentar, gente, estou dando uma acelerada aí, porque eu sei que a gente está com o nosso tempo um pouquinho estourado. Mas, para a gente pensar, tá? Simone, tudo bem, eu já entendi que é uma pessoa sedentária, eu já entendi que, beleza, isso faz, né, os malefícios que o sedentarismo traz para mim, já entendi que a atividade física regular é importante para os meus sistemas, né, cardiovascular, osteoarticular, circulatório, enfim. Tá, mas e aí? Né, como que eu faço? Talvez você não pratique nenhuma atividade, mas como eu dou o start? Por onde começar? Né? Talvez você esteja se questionando isso, né? Mas eu respondo para você. De repente, você acha monótono, academia, você acha chato. Eu quero, assim, gostaria muito, né? Que você parasse um pouquinho para pensar na importância e na variedade que a gente tem de atividades. A gente pode pensar
que existe treinamento só de musculação, que é a minha prática diária, tudo bem, é uma opção. Mas hoje em dia no mercado tem uma variedade de opções, né? Existem uma boa pegada aí de academias de low cost que tem um baixo custo, né? E tem uma relação muito boa de custo-benefício, né? Tem opção para todo tipo de bolso, para todo tipo de gosto, para você, se você gosta de se desafiar, se você gosta de um estilo mais lento, se você não tem tempo. Hoje tem muito comum o que a gente chama de HIIT, que a gente adora umas siglazinhas em inglês, né? Que, na verdade, é só para dizer que é um treinamento de alta intensidade e curta duração, intervalado. Mas aí é HIIT, porque vem do inglês, pega e tal, vende bem, né? Então, a gente acaba usando os termos em inglês. E o HIIT é uma ótima proposta para quem não tem tempo, além de ser uma ótima estratégia fisiológica para ganhos também, muito significativos para o sistema cardiovascular, principalmente. E aí a gente pode pensar que existe opção para todas as idades, para todos os sexos, para todos os gostos, para todos os bolsos. E se a gente for pensar aqui, ó, CrossFit, quem já ouviu falar de CrossFit aqui? Acho que até deve ter uma galera que pratica, né? CrossFit cresceu à beça, né? Uma marca americana patenteada, treinamento de alta intensidade, baseado nos conceitos de levantamento de peso olímpico. É uma estratégia muito legal, principalmente para quem gosta de se desafiar, para quem gosta de atividades mais competitivas também. Não é muito a minha praia, não, atividade competitiva. Eu sou mais a da postura. A Nete não falou que olha o prato das pessoas? Eu observo as pessoas andando. Eu observo se ela é assim, se ela é assim, se ela é assim. Né? Eu tenho o hábito de andar e observar a postura, observar como as pessoas param, como as pessoas sentam. Né? Então, o CrossFit é uma ótima estratégia também de treino coletivo. Aí a gente pode pensar ó, nas crianças, né? Quem nunca já colocou um filho numa luta? Né? Nossa, esse menino precisa de concentração, nossa, esse menino está agitado, nossa, esse menino precisa de disciplina. Né? Quem nunca já ouviu isso? Ó, as atividades são as corridas de rua, nossa estratégia aqui, né, do Ministério de Família, da corrida e caminhada, cidade linda como a nossa, o que mais tem são as empresas investindo nessas corridas de rua. É um mercado que movimenta também um interesse, né, financeiro muito grande nessa área. As aulas coletivas em academia, como spinning, o Pilates, olha aí, o Pilates também. E, inclusive, até para portador de necessidades especiais, que você pode pensar, mas o cara tem limitação, ele também pode se exercitar. Né? Também é acessível para esses grupos. E a gente tem muitos projetos voltados também para portadores de necessidades especiais, para crianças, para idosos. Quanta coisa a gente não tem de opção aí, né? Para a gente poder praticar, para a gente poder sair da inércia, para a gente poder se movimentar. E aí tem um videozinho aqui, é rápido, é 1 minutinho e pouco, não sei se você já viu esse vídeo circulando no WhatsApp da vida, mas fala dessa nova-iorquina. E vamos prestar atenção, não sei se está dando para ver bem daí. – 102 anos, gente. My secret is in my head. Get up and get around. Don't sit around doing nothing. Get up and do something. E acho que ela tá melhor que muita gente, hein? Começou em 67, hein, gente? With this run, but while I was running, I was feeling my strength, and I was feeling like I was coming up out of a hole, and I just kept on going. Não é na nossa não, é agosto, mas não é na nossa que ela vai não, tá?
qual é a desculpa, né? Nunca é tarde para começar. E aí eu questiono aqui, né? Quero fazer um questionamento. Será mesmo que não existe nenhuma maneira de incluir atividade física no seu dia a dia? Será mesmo que não existe nenhuma maneira de incluir atividade física no seu dia a dia, de incentivar as nossas crianças e adolescentes a fazer o mesmo? Tirar um pouquinho o videogame, né? Tirar um pouquinho estratégias, deixar o menino lá vendo televisão o dia inteiro. A gente pode interagir, inclusive em família. Por que não? Assim como a Nete mencionou da gente sentar mais à mesa, né? A gente também pode se reunir em família para também se movimentar. Olha aí o exemplo, né? Dessa família pedalando. As crianças, né? Nessas escolas, esse período de férias, tem várias colônias, várias coisas, mas não só nesses períodos, mas na rotina, por que não pensar nisso, né? Aí, ó, um bebezinho. Ai, meu filho é pequeno, não posso. Aí, ó, exemplo, está aqui com a gente também, ó, né? Leva a criança, traz a criança, né? A gente pode integrar a família como um todo, né? E esse é o nosso desafio, né, gente? É da gente pensar, porque é muito melhor a gente prevenir, é muito melhor a gente ter a consciência da profilaxia, pensar no exercício físico, muito mais prazeroso, inclusive. Exercício físico é prevenção, sim. Né? Tem vários estudos. Eu não quis trazer muita coisa para ser mais objetiva, mas tem muita coisa falando sobre isso. E, principalmente, saia da sua zona de conforto. Dar o primeiro passo, eu sei que não é fácil. Sair da zona de conforto não é agradável, mas é extremamente fundamental. Porque aí entra num ponto que o pastor Cris já começou o trabalho de hoje, já falando meu versículo, a Nete citou um monte de coisa que ia falar, eu falei, gente, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Porque já movimentou todo mundo e a gente está em sintonia com isso tudo. E eu quero trazer esse versículo porque é fantástico, eu já estou finalizando, tá? Ele correlaciona bem com tudo que eu já falei até agora, porque nós, como cristãos, nós temos uma ordenança bíblica, né? Não sei se dá para ver aí, 1 Coríntios 6,19, eu destaquei só esse iniciozinho, mas se você quiser ler até o 20 também, é bem interessante da gente pensar com tudo que foi dito aqui. E a gente podia ler juntos, né? Será que é possível? Vamos lá? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Então, isso aqui, essa casa física, é templo do Espírito Santo, é onde habita o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com ela também. A gente precisa ter responsabilidade com as escolhas que a gente faz com essa casa física perfeita que Deus nos deu, criou. Quando a gente estuda sobre o corpo humano, sobre aqueles slides lá do esqueleto e tudo, a gente vê como tudo funciona fantasticamente. Como é linda a obra da criação de Deus, né? E você? O que você tem feito do santuário do Espírito Santo? O que você tem feito da sua casa física aí? Você tem sido omisso? Você tem escolhido, né? Não sei qual é o seu ministério, não sei no que você trabalha, não sei qual é a sua atuação, mas é importante a gente pensar que a gente cuidando dessa casa, a gente tem até mais disposição, sono melhor, uma qualidade de vida melhor também para exercer o chamado que Deus tem feito para a gente e que faz para a gente. Então, é importante a gente pensar também, pelo lado espiritual, como cristãos, com a nossa responsabilidade da gente se movimentar assim, da gente se alimentar assim, da gente cuidar assim do nosso espírito, porque Cristo já conquistou para nós na cruz, né? A obra está pronta. A gente escuta sobre isso, né? A saúde nos pertence, mas a gente precisa ter responsabilidade com as escolhas, com aquilo que a gente opta em fazer, em comer, em deixar de fazer. Isso é responsabilidade nossa, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Tentei correr bastante para não atrasar tanto, porque eu sei que as crianças estão chegando aí do Campitinho. A gente quer facilitar, né, tudo isso. Mas, gente, se movimentar não custa caro. É investimento. Você vai investir em você. Tem muitas opções, né? E a gente pode pensar com bastante carinho nisso, que a gente tem que dar o primeiro passo. E eu quis trazer essa conscientização mesmo para vocês, esse despertar
né, levantar a galera para a gente pensar com um pouquinho mais de carinho sobre o assunto. Tá bom? Eu estou bastante feliz de estar aqui, né, na minha igreja, falando sobre um assunto que eu amo e quero agradecer muito a atenção de vocês, tá? A gente vai dar uma paradinha agora para fazer um break rápido, tá? Só de 10 minutinhos. A gente tem uma degustação lá fora. Tudo na temática, tá? O bolo é fit, integral, água saborizada. A igreja disponibilizou para a gente com o maior carinho. Suco de o chazinho de hibisco. A gente tem água saborizada, mate. O que mais? Estou esquecendo? Acho que não, né? Estamos aí com carinho para vocês e depois a gente volta para cá para umas considerações finais e para o momento mais aguardado da manhã, que é o sorteio. Teremos muitos brindes. E o ônibus chegou, tá? Se tem algum pai, mãe, avô, tio que veio buscar aí seus adolescentes, suas crianças, eles já chegaram. Mas a gente volta, hein? É rapidinho, porque a gente volta, hein?